Srimad Bhagavatam, sétimo canto, capítulo 8. O Senhor Nrsimhadeva mata o rei dos demônios. Narada Muni prosseguiu. Todos os filhos dos demônios apreciaram as instruções transcendentais de Prahlada Maharaja e levaram-nas muito a sério. Eles rejeitaram as instruções materialistas dadas por seus professores Sanda e Amarka. Ao observarem que todos os estudantes, os filhos dos demônios, estavam se tornando avançados em consciência de Krishna devido à associação com Prahlada Maharaja, Sanda e Amarka, os filhos de Shukracharya, ficaram com medo. Aproximaram-se do rei dos demônios e descreveram a verdadeira situação. Ao inteirar-se da situação, Hiranyakashipu ficou extremamente irado, tanto que seu corpo tremia. Foi então que ele decidiu matar o seu filho Prahlada. Por natureza, Hiranyakashipu era muito cruel e, sentindo-se insultado, começou a sibilar como uma serpente pisada por alguém. Seu filho Prahlada era muito pacífico, meigo e cortês. Seus sentidos estavam sob controle, e de mãos postas permanecia diante de Hiranyakashipu. Levando-se em conta a idade e o comportamento de Prahlada, ele não deveria ser castigado. Porém, fitando nele uns olhos sorrateiros, Hiranyakashipu censurou-o com as seguintes palavras ásperas. Hiranyakashipu disse: ó pessoa das mais insolentes, és um ininteligentíssimo destruidor da família, e sendo o mais baixo da humanidade, violaste meu poder de governar-te, e, portanto, és um tolo obstinado. Hoje te enviarei à residência de Dhyamaraja. Meu filho Prahlada, seu patife, sabes muito bem que, quando estou irado, todos os planetas dos 3 mundos tremem, juntamente com seus principais governantes. Quem te deu o poder, ó insolente, de te tornares tão atrevido a ponto de não ficares com medo de desafiar a minha autoridade em governar-te? Prahlada Maharaja disse: meu querido rei, a fonte de minha força sobre a qual estás indagando também é fonte da tua. Na verdade, a fonte que origina todas as espécies de forças é única. Ele não é apenas a tua e a minha força, mas a única força de todos. Sem ele, ninguém pode obter força alguma. Móveis ou inertes, superiores ou inferiores, todos, incluindo o Senhor Brahma, são controlados pela força da Suprema Personalidade de Deus. A Suprema Personalidade de Deus, que é o controlador supremo, e o fator tempo é o poder dos sentidos, o poder da mente, o poder do corpo e a força vital dos sentidos. Sua influência é ilimitada. Ele é a melhor de todas as entidades vivas, o controlador dos 3 modos da natureza material. Mediante seu próprio poder, ele cria, mantém e, enfim, aniquila esta manifestação cósmica. Prahlada Maharaja continuou: meu querido pai, por favor, abandona tua mentalidade demoníaca. Em teu coração, não discrimines entre amigos e inimigos. Procura ter uma mente equânime com todos. A não ser a mente descontrolada e desencaminhada, não existe inimigo algum neste mundo. Quando alguém vê todos na plataforma de igualdade,
então ele consegue adorar o Senhor perfeitamente. Houve outrora muitos tolos que, iguaizinhos a ti, não derrotaram os 6 inimigos que consomem a riqueza do corpo. Esses tolos pensavam com muito orgulho: venci todos os inimigos em todas as 10 direções. Mas, se alguém vence os 6 inimigos e é equânime com todas as entidades vivas, para ele não existem inimigos. Os inimigos são meras imaginações da pessoa que está em ignorância. Hiranyakashipu respondeu: seu patife, estás tentando minimizar meu valor, como se fosses capaz de me superar no controle dos sentidos. Estás querendo te impor como muito inteligente, portanto, posso facilmente entender que desejas morrer em minhas mãos, pois só se metem a falar essa espécie de conversa tola aqueles que estão prestes a morrer. Ó desafortunadíssimo Pralada, sempre descreveste um ser superior, supremo, diferente de mim, um ser supremo que está acima de tudo, que é o controlador de todos e que é onipenetrante. Mas onde está ele? Se ele está em toda parte, por que então ele não está presente diante de mim neste pilar? Por que falas tanta tolice? Agora mesmo separarei teu corpo e a tua cabeça. Então vamos ver se teu adorável Senhor virá proteger-te. Faço questão de ver isto. Estando obcecado pela ira, Hiranyakashipu, que possuía muitíssima força física, fez uso de palavras ásperas para repreender seu excelente filho, o devoto Pralada. Amaldiçoando-o repetidas vezes, Hiranyakashipu pegou de sua espada, levantou-se do seu trono real e com muita ira golpeou a coluna com seu punho. Então, de dentro do pilar eclodiu um som horripilante, o qual dava a impressão de que iria rachar a cobertura do universo. Ó meu querido Yudhishthira, este som alcançou até mesmo as moradas dos semideuses, tais como o Senhor Brahma. E ao ouvirem-no, eles pensaram: ó, nossos planetas estão sendo destruídos. Enquanto mostrava seu poder extraordinário, Hiranyakashipu, que desejava matar seu próprio filho, ouviu aquele prodigioso e estrondoso som nunca dantes ouvido por alguém. Ao escutarem o som, os outros líderes dos demônios ficaram com medo. Nenhum deles pôde localizar em que setor da Assembleia teria surgido aquele som. Para provar que a afirmação de seu servo Pralada Maharaja tinha fundamento, em outras palavras, para provar que o Senhor Supremo está em toda parte, mesmo dentro do pilar de um salão de assembleia, Hari, a personalidade de Deus, manifestou uma forma maravilhosa nunca dantes vista. A forma não era de homem nem de leão. Assim, no salão da assembleia, o Senhor apareceu em sua forma maravilhosa. Enquanto Hiranyakashipu olhava por todo o redor, querendo encontrar a fonte do som, esta maravilhosa forma do Senhor, que não podia ser definida nem como homem, nem como leão, emergiu do pilar. Estupefato, Hiranyakashipu pôs-se a imaginar: que criatura é esta, que é metade homem e metade leão? Hiranyakashipu estudou a forma do Senhor, tentando reconhecer o que seria a forma de Nrisimhadeva,
que se postava diante dele. A forma do Senhor era extremamente terrificante devido a seus olhos irados que pareciam ouro derretido. Sua juba reluzente, a expandir as dimensões de seu rosto amedrontador, seus dentes mortais e sua língua afiada como uma navalha que se movia como uma espada num duelo. Suas orelhas ficavam eretas e imóveis, e suas narinas e boca escancarada lembravam cavernas de uma montanha. Suas mandíbulas moviam-se assustadores, e seu corpo era da altura do céu. Seu pescoço era muito curto e grosso, seu peito amplo, sua cintura delgada, e os pelos de seu corpo tão brancos como os raios da lua. Seus braços, que pareciam fileiras de soldados, espalhavam-se em todas as direções, à medida que, com seu búzio, disco, massa, lótus e outras armas naturais, ele matava os demônios, os impostores e os ateístas. Hiranyakashipu murmurou de si para si: o Senhor Vishnu, que possui muito poder místico, traçou este plano para matar-me. Mas que adianta tal tentativa? Quem pode lutar comigo? De posse deste pensamento e apanhando sua massa, Hiranyakashipu, tal qual um elefante, investiu contra o Senhor. Assim como um pequeno inseto cai forçosamente no fogo e a criatura insignificante torna-se invisível, ao atacar o Senhor, que era cheio de refulgência, Hiranyakashipu tornou-se invisível. Isto não é absolutamente espantoso, pois o Senhor sempre está situado em bondade pura. Outrora, durante a criação, ele entrou no universo escuro e iluminou-o com seu fulgor espiritual. Depois disso, o grande demônio Hiranyakashipu, que estava muitíssimo irado, munido de sua massa, atacou rapidamente Nrisimhadeva, em quem começou a bater. O senhor Nrisimhadeva, entretanto, capturou o grande demônio juntamente com sua massa, assim como Garuda captura uma serpente enorme. Ó Yudhishthira, ó grande filho de Bharata, quando o senhor Nrisimhadeva deu a Hiranyakashipu uma oportunidade de fugir de suas mãos, assim como Garuda às vezes brinca com uma serpente e a deixa escapar de sua boca, os semideuses, que haviam perdido suas moradas e escondiam-se atrás das nuvens com medo do demônio, não consideraram muito bom aquele incidente. Na verdade, eles ficaram perturbados. Ao livrar-se das mãos de Nrisimhadeva, Hiranyakashipu ficou pensando que o Senhor temia-lhe o poder. Portanto, após um pequeno descanso, ele pegou de sua espada e escudo e, com muito ímpeto, novamente arremeteu contra o Senhor. Emitindo um som alto e estridente à guisa de risada, a personalidade de Deus, Narayana, que é extremamente forte e poderoso, agarrou Hiranyakashipu, que se protegia com sua espada e escudo, não apresentando pontos vulneráveis. Com a velocidade de um falcão, Hiranyakashipu movia-se às vezes no céu e às vezes na terra, mantendo os olhos fechados devido ao medo que a risada de Nrisimhadeva lhe causava. Assim como uma serpente captura um rato,
ou Garuda captura uma serpente muito venenosa, o Senhor Nrsimhadeva capturou Hiranyakashipu, que não podia ser trespassado nem mesmo pelo raio do rei Indra. À medida que Hiranyakashipu, sentindo-se muito aflito com o fato de ter sido capturado, movia seus membros para cá, para lá e em volta, o Senhor Nrsimhadeva pôs o demônio em seu colo, apoiando-o em suas coxas. E na entrada do salão da Assembleia, o Senhor, com as unhas de sua mão, muito facilmente dilacerou o demônio. A boca e a juba do Senhor Nrsimhadeva ficaram salpicadas com gotas de sangue, e era impossível alguém conseguir fitar seus olhos ferozes e cheios de ira. Lambendo os lados de sua boca com sua língua, a personalidade de Deus, Nrsimhadeva, que estava decorada com uma guirlanda do intestino arrancado do abdômen de Hiranyakashipu, parecia um leão que tinha acabado de matar um elefante. A personalidade de Deus, que tinha muitos e muitos braços, primeiramente arrancou o coração de Hiranyakashipu, a quem depois jogou de lado e partiu em direção aos soldados dos demônios. Esses soldados que, com suas armas em riste, tinham vindo aos milhares para combater o Senhor Nrsimhadeva, eram fiéis seguidores de Hiranyakashipu, mas o Senhor matou todos eles meramente com as pontas de suas unhas. O pelo sobre a cabeça de Nrsimhadeva açoitava as nuvens e espalhava-as por todos os lados. Seus olhos brilhantes suplantavam a refulgência dos luzeiros no céu, e sua respiração agitava os mares e oceanos. Por causa de seu rugido, todos os elefantes do mundo começaram a chorar de medo. O pelo da cabeça de Nrsimhadeva lançou aeroplanos ao espaço sideral e ao sistema planetário superior. Devido à pressão dos pés de lótus do Senhor, a Terra parecia descambar de sua posição, e todas as colinas e montanhas curvaram-se ao peso de sua força intolerável. Em virtude da refulgência corpórea do Senhor, ficou atenuada a iluminação natural do céu e de todas as direções. Manifestando uma refulgência notável e um semblante terrífico, o Senhor Nrsimha, estando muito irado e não encontrando nenhum rival capaz de enfrentar seu poder e opulência, ali mesmo, no salão da Assembleia, sentou-se no excelente trono do rei. Devido ao medo e ao respeito, ninguém ousou apresentar-se para servir ao Senhor diretamente. Hiranyakashipu havia sido exatamente como uma febre de meningite na cabeça dos três mundos. Portanto, quando nos planetas celestiais as esposas dos semideuses viram que o grande demônio fora morto pelas próprias mãos da personalidade de Deus, seus rostos desabrocharam em grande júbilo. As esposas dos semideuses não se cansavam de derramar chuvas de flores sobre o Senhor Nrsimhadeva. Naquele momento, os aeroplanos dos semideuses, que desejavam ver as atividades de Narayana, o Senhor Supremo, encheram o céu. Os semideuses começaram a bater tambores e tímbales, e ao ouvi-los, as mulheres angélicas puseram-se a dançar,
enquanto os principais Gandharvas cantavam docemente. Meu querido rei Yudhishthira, os semideuses aproximaram-se então do Senhor, encabeçados pelo Senhor Brahma, pelo rei Indra e pelo Senhor Shiva. Entre eles estavam grandes pessoas santas e os habitantes de Pritiloka, de Siddhaloka, de Vidyadharaloka e do planeta das serpentes. Os manos aproximaram-se e a mesma atitude foi tomada pelos líderes de vários outros planetas. As dançarinas angélicas acercaram-se-lhe, bem como os Gandharvas, os Charanas, os Yakshas, os habitantes de Kinaraloka, os Vetalas, os habitantes de Kimpurushaloka e os servos pessoais de Vishnu, tais como Sunanda e Kumuda. Todos iam chegando ao Senhor, de quem emanava um brilho intenso. De mãos postas diante de seus rostos, ofereceram-lhe individualmente suas reverências e orações. O Senhor Brahma orou: Meu Senhor, sois ilimitado e possuis potências inacabáveis. Ninguém pode calcular ou estimar vosso poder e vossa influência maravilhosa, pois as ações que praticais nunca são contaminadas pela energia material. Através das qualidades materiais, criais, mantendes e aniquilais muito facilmente o universo. Todavia, permaneceis imutável e sem deterioração. Portanto, faço questão de vos oferecer minhas respeitosas reverências. O Senhor Shiva disse: O fim do milênio é a ocasião para manifestardes vossa ira. Agora que este demônio insignificante, Hiranyakashipu, foi morto, ó meu Senhor, que sois naturalmente afetuoso com vosso devoto, por favor, protegei seu filho Pralada Maharaja, que está postado perto de vós, tal qual um devoto plenamente rendido a vós. O rei Indra disse: Ó Senhor Supremo, sois nosso libertador e protetor. As partilhas de sacrifício a que tínhamos direito, as quais na verdade eram vossas, mas que o demônio extorquira de nós, conseguistes recuperá-las. Porque o rei demoníaco, Hiranyakashipu, era muito terrificante, todos os nossos corações, que são vossa morada permanente, foram devastados por ele. Agora, com vossa presença, a melancolia e a escuridão de nossos corações dissiparam-se. Ó Senhor, para aqueles que vivem ocupados em vosso serviço, que é mais sublime do que a liberação, toda a opulência material é insignificante. Se eles nem sequer se importam com a liberação, que dizer então de ficarem interessados nos benefícios obtidos através do gozo dos sentidos, desenvolvimento econômico e religião? Todas as pessoas presentes ofereceram suas orações com as seguintes palavras: Ó Senhor, ó mantenedor supremo dos que se refugiaram nos vossos pés de lótus, ó original personalidade de Deus, o processo de austeridade e penitência, no qual nos instruístes antes, é o poder espiritual do vosso próprio eu. É através da austeridade que criais o mundo material, que repousa adormecido dentro de vós. Esta austeridade esteve a ponto de ser interrompida pelas atividades deste demônio, mas agora,
graças ao vosso aparecimento sob a forma de Nrsimhadeva, realmente designada para proteger-nos, e com a morte deste demônio, novamente veio a ser aprovado por vós o processo de austeridade. Os habitantes de Pitriloka oraram. Ofereçamos nossas respeitosas reverências ao Senhor Nrsimhadeva, o mantenedor dos princípios religiosos do universo. Ele matou Hiranyakashipu, o demônio que, à força, desfrutou de todas as oferendas das cerimônias Srada realizadas por nossos filhos e netos por ocasião dos aniversários de nossa morte, e que bebeu a água na qual foram mergulhadas sementes de sésamo e oferecida nos lugares sagrados de peregrinação. Matando este demônio, ó Senhor, arrancastes toda a propriedade acumulada em seu abdômen, trespassando-o com vossas unhas. Portanto, desejamos oferecer-vos nossas respeitosas reverências. Os habitantes de Siddhaloka oraram. Ó Senhor Nrsimhadeva, como pertencemos a Siddhaloka, naturalmente alcançamos a perfeição em todas as 8 espécies de poder místico. Entretanto, Hiranyakashipu era tão desonesto que, à força de seu poder e austeridades, arrebatou nossos poderes. Com isto, tornou-se muito orgulhoso de sua força mística. Agora, porque este impostor foi morto por vossas unhas, oferecemo-vos nossas respeitosas reverências. Os habitantes de Vidyadhara Loka oraram. Devido ao fato de que sentia muito orgulho de sua força física superior e era muito hábil em derrotar os outros, esse tolo Hiranyakashipu aboliu o poder que havíamos adquirido e que, de acordo com muitas variedades de meditação a que recorríamos, nos dava a oportunidade de manifestarmos várias espécies de aparecimento e desaparecimento. Agora a personalidade de Deus matou-o como se o demônio fosse exatamente um animal. A esta suprema forma de passatempo do Senhor Nrsimhadeva, eternamente oferecemos nossas respeitosas reverências. Os habitantes de Nagaloka disseram: o pecaminosíssimo Hiranyakashipu roubou todas as joias de nossos capelos e todas as nossas belas esposas. Agora que seu peito foi dilacerado por vossas unhas, sois uma fonte de prazer para nossas esposas. Portanto, oferecemos-vos nossas respeitosas reverências. Todos os manos ofereceram suas orações da seguinte maneira: como vossos mensageiros, ó Senhor, nós, os manos, somos os legisladores da sociedade humana. Porém, devido à supremacia temporária deste grande demônio, Hiranyakashipu, nossas leis de manutenção do Varnashrama Dharma foram revogadas. Ó Senhor, agora que matastes este grande demônio, voltamos a assumir nossa condição normal. Por favor, determinai o que deverão fazer agora esses vossos servos eternos. Os Prajapatis ofereceram as seguintes orações: ó Senhor Supremo, Senhor inclusive de Brahma e Shiva, nós, os Prajapatis, fomos criados por vós para executarmos vossas ordens, mas fomos proibidos por Hiranyakashipu de continuarmos criando boas progênies.
Agora o demônio jaz morto diante de nós, com o peito retalhado por vós. Portanto, deixai-nos oferecer nossas respeitosas reverências a vós, cuja encarnação sob esta forma de bondade pura destina-se ao bem-estar de todo o universo. Os habitantes de Gandharva-loka oraram: ó onipotência, sempre nos ocupamos em vosso serviço, dançando e cantando em atuações dramáticas. Mas esse Hiranyakashipu, tendo ficado sob a influência de sua força e valor físicos, manteve-nos sob seu jugo. Agora, porém, vossa onipotência lhe impôs esta condição inferior. Que benefício pode resultar das atividades desse arrogante Hiranyakashipu? Os habitantes do planeta Charana disseram: ó Senhor, visto que destruístes o demônio Hiranyakashipu, que sempre foi um espinho nos corações de todos os homens honestos, sentimos-nos aliviados agora, e eternamente nos refugiamos em vossos pés de lótus, que outorgam à alma condicionada o poder de libertar-se da contaminação material. Os habitantes de Yakshaloka oraram: ó controlador dos 24 elementos, somos considerados os melhores servos de vossa onipotência, pois prestamos serviços que vos satisfazem. Entrementes, por ordem de Hiranyakashipu, filho de Diti, fomos ocupados como carregadores de palanquim. Ó Senhor Nrsimhadeva, sabeis como este demônio causou problemas a todos, mas agora mataste-lo e seu corpo está decompondo nos 5 elementos materiais. Os habitantes de Kimpurusha-loka disseram: somos entidades vivas insignificantes, mas sois a personalidade de Deus, o controlador supremo. Portanto, como vos podemos oferecer orações adequadas? Visto que este demônio foi condenado pelos devotos que estavam desgostosos com ele, resolvestes então matá-lo. Os habitantes de Vaitalika-loka disseram: querido Senhor, devido ao fato de que em monumentais assembleias e arenas de sacrifício vivíamos cantando vossas glórias imaculadas, estávamos acostumados a ser grandemente respeitados por todos. Este demônio, entretanto, usurpou esta posição. Agora, para nossa imensa fortuna, matastes este grande demônio, exatamente como uma pessoa que cura uma doença crônica. Os Kinnaras disseram: ó Controlador Supremo, somos servos eternos de vossa onipotência. Porém, ao invés de vos prestar serviço, esse demônio ocupou-nos em servi-lo constantemente e sem remuneração. Esse homem pecaminoso agora foi morto por vós. Portanto, ó Senhor Nrsimhadeva, nosso mestre, oferecemos-vos nossas respeitosas reverências. Por favor, continuai a ser nosso padroeiro. Os associados do Senhor Vishnu em Vaikunta ofereceram esta oração: ó Senhor, nosso refúgio supremo, vimos hoje vossa maravilhosa forma de Nrsimhadeva, destinada à boa fortuna de todo o mundo. Ó Senhor, sabemos que Hiranyakashipu era o mesmo Jaya que vos prestava serviço, mas foi amaldiçoado pelos Brahmanas
e então recebeu um corpo de demônio. Compreendemos que o fato de ele ter sido morto agora demonstra vossa misericórdia especial para com ele. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 7º canto, 8º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado O Senhor Nrsimhadeva mata o rei dos demônios. Srimad Bhagavatam, 7º canto, capítulo 9. Pralada apazigua o Senhor com orações. O grande santo Narada continuou: os semideuses, encabeçados pelo Senhor Brahma, pelo Senhor Shiva e por outros grandes semideuses, não ousaram apresentar-se diante do Senhor, que naquele momento estava extremamente irado. Todos os semideuses presentes solicitaram à deusa da fortuna Lakshmi que apresentasse diante do Senhor, pois eles, sentindo muito medo, não ousavam fazê-lo. Mas nem mesmo ela jamais vira tão maravilhosa e extraordinária forma do Senhor, e assim nem tentou aproximar-se dele. Depois disso, o Senhor Brahma pediu a Pralada Maharaja, que estava postado bem perto dele: meu querido filho, o Senhor Nrsimhadeva está extremamente irado contra teu pai demoníaco. Por favor, adianta-te e tranquiliza o Senhor. Narada Muni prosseguiu: ó rei, embora fosse apenas um menininho, o sublime e devoto Pralada Maharaja aceitou as palavras do Senhor Brahma. Lentamente, ele avançou ao encontro do Senhor Nrsimhadeva e caiu. Em seguida, de mãos postas, ofereceu suas respeitosas reverências. Ao ver o menininho Pralada Maharaja prostrado aos seus pés de lótus, o Senhor Nrsimhadeva ficou embevecido em afeição por seu devoto. Erguendo Pralada, o Senhor pôs sua mão de lótus sobre a cabeça do menino, porque sua mão sempre produz destemor em todos os seus devotos. Quando a mão do Senhor Nrsimhadeva entrou em contato com a cabeça de Pralada Maharaja, Pralada livrou-se por completo de todas as contaminações e desejos, como se ele tivesse sido exaustivamente purificado. Portanto, de imediato, ele ficou situado na transcendência, e todos os sintomas de êxtase manifestaram-se em seu corpo. Seu coração encheu-se de amor e seus olhos de lágrimas. E assim ele conseguiu fixar firmemente os pés de lótus do Senhor no âmago de seu coração. Em transe total e com plena atenção, Pralada Maharaja fixou sua mente e visão no Senhor Nrsimhadeva. Com a mente indesviável, ele começou a oferecer orações amorosas e sua voz estava embargada. Pralada Maharaja orou: como é possível que eu, tendo nascido em família de asuras, ofereça orações convenientes, capazes de satisfazer a suprema personalidade de Deus? Agorinha mesmo, nenhum dos semideuses encabeçados pelo Senhor Brahma e nenhuma das pessoas santas não conseguiram satisfazer o Senhor pronunciando belas palavras, embora tais pessoas sejam muito qualificadas, pois se situam no modo da bondade. Então, que será de mim? Afinal, não sou nem um pouco qualificado.
Prahlada Maharaja continuou: talvez alguém possua riquezas, família aristocrática, beleza, austeridade, educação, habilidade sensorial, esplendor, influência, força física, desvelo, inteligência e poder místico e yógico. Mas julgo que, mesmo com estas qualificações, ele não poderá satisfazer a personalidade de Deus. Contudo, qualquer pessoa pode satisfazer o Senhor simplesmente através do serviço devocional. Gajendra seguiu este processo e então o Senhor ficou satisfeito com ele. Se um Brahmana tem todas as 12 qualificações brahmínicas, como são descritas no livro Sanat Sujata, mas não é um devoto e sente aversão pelos pés de lótus do Senhor, de certo ele é mais baixo do que um devoto que é comedor de cachorro, mas que dedicou tudo, mente, palavras, atividades, riqueza e vida ao Senhor Supremo. Tal devoto é melhor do que esse Brahmana, porque o devoto pode purificar toda a sua família, enquanto o pretenso Brahmana, deixando-se ficar em posição de falso prestígio, não consegue sequer purificar a si próprio. O Senhor, a personalidade de Deus, vive plenamente satisfeito em seu íntimo. Portanto, quando algo lhe é oferecido, a oferenda pela misericórdia do Senhor é para o benefício do devoto, pois o Senhor não precisa do serviço de ninguém. Citando um exemplo, se o rosto de uma pessoa está enfeitado, o reflexo de seu rosto no espelho também aparece enfeitado. Portanto, embora eu tenha nascido em família demoníaca, sem dúvida, posso esforçar-me totalmente para oferecer orações ao Senhor, usando o máximo da minha capacidade intelectual. Toda pessoa que a ignorância tenha forçado a entrar no mundo material pode purificar-se da vida material se oferecer orações ao Senhor e ouvir as glórias do Senhor. Ó meu Senhor, todos os semideuses, encabeçados pelo Senhor Brahma, são servos sinceros de vossa onipotência, pois estais situado em posição transcendental. Portanto, eles não são como nós, Prahlada e seu pai, o demônio Hiranyakashipu. Ao aparecerdes sob essa forma assustadora, executais vosso passatempo para vosso próprio prazer. Tal encarnação sempre se destina à proteção e melhoria do universo. Meu Senhor Nrsimhadeva, por favor, portanto, cessai vossa ira, já que meu pai, o grande demônio Hiranyakashipu, foi morto, levando-se em conta que até mesmo as pessoas santas sentem prazer quando é morto um escorpião ou uma serpente. Todos os mundos obtiveram imensa satisfação na morte deste demônio. Agora, eles sabem que serão felizes, e como não quererão voltar a sentir medo, sempre se lembrarão de vossa encarnação auspiciosa. Meu Senhor, que jamais sois conquistado por alguém, de certo, não temo vossa boca e língua ferozes, vossos olhos brilhantes como o sol, ou vossas sobrancelhas franzidas.
Não temo vossos dentes agudos e dilaceradores, vossa guirlanda de intestinos, vossa juba salpicada de sangue, ou vossas orelhas grandes e cuneiformes. Tampouco temo vosso rugido estrondoso, que faz os elefantes fugirem para lugares distantes, ou vossas unhas, que se prestam a matar vossos inimigos. Ó poderosíssimo e invencível Senhor, que sois bondoso com as almas caídas, como resultado de minhas atividades, fui posto na associação de demônios e, portanto, tenho muito medo de minhas condições de vida dentro deste mundo material. Quando chegará o momento em que me chamareis para ficar ao refúgio de vossos pés de lótus, que, sendo a meta última, liberta-nos da vida condicionada. Ó pessoa grandiosa, ó Senhor Supremo, devido ao contato com circunstâncias agradáveis e desagradáveis, e devido ao fato de ter que se separar delas, todos são postos em condições das mais deploráveis, vivendo em planetas celestiais ou infernais, como se estivessem ardendo num fogo de lamentação. Embora haja muitos remédios que ajudem alguém a escapar da vida miserável, todos esses remédios encontrados no mundo material são mais miseráveis do que as próprias misérias. Portanto, creio que o único remédio é ficar ocupado em vosso serviço. Por favor, instrui-me nesse serviço. Ó meu Senhor Nrsimhadeva, ocupando-me em vosso transcendental serviço amoroso na companhia de devotos que são almas liberadas, conseguirei livrar-me totalmente da associação com os três modos da natureza material e serei capaz de cantar as glórias de vossa onipotência, que sois tão querido a mim. Cantarei vossas glórias, seguindo exatamente os passos do Senhor Brahma e de sua sucessão discipular. Dessa maneira, sem dúvida, poderei cruzar o oceano da ignorância. Meu Senhor Nrsimhadeva, ó Supremo, devido ao conceito de vida corpórea, as almas corporificadas, desamparadas por vós, nada podem fazer em prol de sua melhora. Todos os remédios que venham a aceitar, embora talvez produzam benefícios temporários, de certo são impermanentes. Por exemplo, o pai e a mãe não podem proteger o filho, o médico e o remédio não podem aliviar o sofrimento do paciente, e o barco no oceano não pode proteger um homem que se afoga. Meu querido Senhor, todos neste mundo material estão sob os modos da natureza material, sendo influenciados pela bondade, paixão e ignorância. Todos, desde a maior personalidade, o Senhor Brahma, até a pequena formiga, trabalham sob a influência destes modos. Portanto, todos neste mundo material são influenciados por vossa energia. A causa pela qual eles trabalham, o lugar onde trabalham, o tempo em que trabalham, o impulso devido ao qual trabalham, a meta da vida que consideram definitiva e o processo que utilizam para obter essa meta, tudo não passa de manifestações de vossa energia. Na verdade, como a energia e o energético são idênticos,
tudo é apenas vossa manifestação. Ó Senhor, ó Eterno Supremo, expandindo vossa porção plenária, criastes os corpos sutis das entidades vivas por intermédio de vossa energia externa, que é agitada pelo tempo. Assim, a mente hereda a entidade viva em ilimitadas variedades de desejos a serem satisfeitos através das orientações védicas de Karma Kanda, atividades fruitivas, e através dos 16 elementos. Quem poderá escapar deste enredamento, a menos que se refugie em vossos pés de lótus? Meu querido Senhor, ó supremamente grande, vós criastes este mundo material formado de 16 componentes, mas sois transcendental às suas qualidades materiais. Em outras palavras, essas qualidades materiais estão sob vosso completo controle, e jamais sois dominado por elas. Portanto, o elemento tempo é vossa representação. Meu Senhor, ó Supremo, ninguém pode superar-vos. Quanto a mim, entretanto, estou sendo esmagado pela roda do tempo, e, portanto, rendo-me completamente a vós. Agora, por favor, colocai-me sob a proteção de vossos pés de lótus. Meu querido Senhor, as pessoas em geral querem elevar-se aos sistemas planetários superiores, onde possam obter longa duração de vida, opulência e gozo. Mas vi tudo isto presente nas atividades do meu pai. Quando meu pai estava irado e ria sarcasticamente dos semideuses, eles logo eram aniquilados pelo simples fato de ver o movimento de suas sobrancelhas. Entretanto, em apenas um momento, meu pai, que era tão poderoso, foi exterminado por vós. Meu querido Senhor, agora conheço sobejamente o que vem a ser a opulência mundana, poderes místicos, longevidade e outros prazeres materiais desfrutados por todas as entidades vivas, desde o Senhor Brahma até a formiga. Como o tempo poderoso destruis todos eles. Portanto, devido à minha experiência, não desejo possuí-los. Meu querido Senhor, peço-vos que me coloqueis em contato com vosso devoto puro e permite que eu o sirva como um servo sincero. Neste mundo material, toda entidade viva deseja alguma felicidade futura, que é exatamente como uma miragem no deserto. Onde encontrar água num deserto, ou em outras palavras, onde encontrar felicidade neste mundo material? Quanto a este corpo, qual é o seu valor? Ele é mera fonte de várias doenças. Os supostos filósofos, cientistas e políticos sabem disto muito bem. Entretanto, aspiram à felicidade temporária. A felicidade é muito difícil de ser obtida, porém, como são incapazes de controlar os sentidos, eles buscam a aparente felicidade material e nunca chegam à conclusão correta. Ó meu Senhor, ó Supremo, porque nasci em família cheia de qualidades materiais e infernais, manifestas através da paixão e da ignorância, qual a minha posição? E que dizer de vossa imotivada misericórdia, que jamais foi oferecida nem mesmo ao Senhor Brahma,
ao Senhor Shiva ou à deusa da fortuna Lakshmi. Embora nunca tenhais posto vossas mãos de lótus sobre suas cabeças, puseste-la sobre a minha. Diferentemente da entidade viva comum, meu Senhor, não discriminais entre amigo ou inimigo, favorável ou desfavorável, porque para vós não há conceito de superior e inferior. Entretanto, ofereceis vossas bênçãos de acordo com o nível de serviço de alguém, exatamente como uma árvore dos desejos dá frutos de acordo com os desejos de alguém, e não faz distinção entre superior e inferior. Meu querido Senhor, ó Suprema Personalidade de Deus, devido à minha associação com sucessivos desejos materiais, eu estava pouco a pouco caindo num poço camuflado, cheio de serpentes, seguindo o populacho. Mas vosso servo Narada Muni bondosamente aceitou-me como discípulo e instruiu-me sobre como alcançar esta posição transcendental. Portanto, meu primeiro dever é servi-lo. Como poderia eu deixar de servi-lo? Meu Senhor, ó reservatório ilimitado de qualidades transcendentais, mastastes meu pai Hiranyakashipu e salvastes-me de sua espada. Ele havia dito com muita ira: se há algum controlador supremo que não seja eu, que ele te salve. Agora te decapitarei. Portanto, creio que tanto ao salvar-me quanto ao matá-lo, agistes simplesmente para provar a veracidade das palavras do vosso devoto. Não há outra explicação. Meu querido Senhor, sozinho vós vos apresentais sob a forma de toda a manifestação cósmica, pois existis antes da criação, existes após a aniquilação e sois o mantenedor desde o começo até o fim. Tudo isso é levado a efeito por vossa energia externa, através das reações dos três modos da natureza material. Portanto, tudo o que existe externa e internamente é apenas vossa pessoa. Meu querido Senhor, ó Personalidade de Deus, toda a criação cósmica é causada por vós, e a manifestação cósmica é um efeito de vossa energia. Embora todo o cosmo resuma-se apenas a vós, mantende-vos alheio dele. O conceito de meu e teu, de certo, é uma classe de ilusão, Maya, porque tudo é emanação vossa, e, portanto, nada é diferente de vós. Na verdade, a manifestação cósmica não é diferente de vós, e a aniquilação também é causada por vós. Essa relação entre vossa onipotência e o cosmo é ilustrada pelo exemplo da semente e da árvore, ou da causa sutil e da manifestação grosseira. Ó meu Senhor, ó Personalidade de Deus, após a aniquilação, a energia criadora é mantida em vós, que pareceis dormir com olhos semicerrados. Na verdade, entretanto, não dormes como um ser humano comum, pois sempre estais numa condição transcendental, situado além da criação do mundo material, e sempre sentes bem-aventurança transcendental. Como Karano Dakashayi Vishnu, permaneceis então em vosso estado transcendental,
não mantendo contato com os objetos materiais. Embora pareçais dormir, este sono é distinto do sono da ignorância. Esta manifestação cósmica, o mundo material, também é vosso corpo. Essa porção total de matéria é agitada por vossa potente energia conhecida como Kala Shakti. E assim, os três modos da natureza material manifestam-se. Vós despertais do leito de Shisha, Ananta, e de vosso umbigo nasce uma pequena semente transcendental. É dessa semente que surge a flor de lótus do universo gigantesco, exatamente como uma figueira de Bengala surge de uma pequena semente. Dessa grande flor de lótus, Brahma foi gerado, mas, de certo, tudo o que ele conseguia ver era o lótus. Portanto, pensando que vós estáveis fora, o Senhor Brahma mergulhou na água e durante 100 anos tentou encontrar a fonte do lótus. Entretanto, ele não pôde encontrar nenhum vestígio de vosso, pois quando uma semente frutifica, a semente original deixa de ser visível. O Senhor Brahma, que é célebre como Atma Joini, pois nasceu sem a participação de uma mãe, ficou maravilhado. Portanto, ele se refugiou na flor de lótus, e tendo-se purificado após submeter-se a rigorosas austeridades durante muitas centenas de anos, pôde ver que a causa de todas as causas, a personalidade de Deus, permeava-lhe todo o corpo e sentidos, assim como o aroma, embora muito sutil, penetra toda a terra. Então, o Senhor Brahma pôde ver que vós possuíeis milhares e milhares de rostos e de pés, cabeças, mãos, coxas, narizes, ouvidos e olhos. Estáveis vestido com muito esmero, decorado e cravejado de muitas variedades de adornos e armas. Vendo a vossa forma de Senhor Vishnu com vossas características e forma transcendentais, e vossas pernas estendendo-se a partir dos planetas inferiores, o Senhor Brahma alcançou bem-aventurança transcendental. Meu querido Senhor, quando aparecestes como Hayagriva, ou seja, com a cabeça de cavalo, matastes 2 demônios conhecidos como Madhu e Kaitaba, que estavam repletos dos modos da paixão e da ignorância. Então entregastes o conhecimento védico para o Senhor Brahma. Por esta razão, todos os grandes santos aceitam vossas formas como transcendentais, sem o estigma das qualidades materiais. Dessa maneira, meu Senhor, sob várias encarnações, apareceis como ser humano, animal, grande santo, semideus, peixe ou tartaruga, mantendo então toda a criação em diferentes sistemas planetários e aniquilando os princípios demoníacos. De acordo com a era, ó meu Senhor, protegeis os princípios religiosos. Na era de Kali, entretanto, não vos apresentais como a personalidade de Deus, e portanto sois conhecido como Tri-Yuga, ou o Senhor que aparece nas 3 yugas. Meu querido Senhor dos planetas Vaikunta,
onde não há ansiedade. Minha mente é muitíssimo pecaminosa e luxuriosa, às vezes aparentando ser feliz e outras vezes infeliz. Minha mente está repleta de lamentação e medo, e sempre busca mais e mais dinheiro. Portanto, ela tornou-se muito contaminada e nunca fica satisfeita com tópicos referentes a vós. Por conseguinte, sou muito pobre e caído. Nesta condição em que vivo, como serei capaz de comentar vossas atividades? Meu querido Senhor infalível, minha posição assemelha-se à de uma pessoa que tem muitas esposas, todas as quais tentam atraí-lo à sua própria maneira. Por exemplo, a língua sente-se atraída a pratos saborosos. Os órgãos genitais atraem-se à prática sexual com uma mulher fascinante. E o tato gosta de acariciar coisas suaves. O estômago, embora cheio, fica querendo mais alimento. E o ouvido, não procurando ouvir sobre vós, em geral sente-se atraído às canções cinematográficas. O olfato sente-se atraído a odores agradáveis. Os olhos inquietos sentem-se atraídos por cenas de gozo dos sentidos. E os sentidos ativos deixam-se atrair a alguma outra parte. Desse modo, só me resta ficar embaraçado. Meu querido Senhor, estais sempre transcendentalmente situado no outro lado do rio da morte. Porém, devido às reações de nossas próprias atividades, estamos sofrendo deste lado. Na verdade, caímos neste rio e repetidas vezes estamos padecendo as dores do nascimento e da morte e comendo alimentos asquerosos. Então, por favor, olhai por nós, não apenas por mim, mas por todas as outras pessoas que estão sofrendo, e por vossa imotivada misericórdia e compaixão, libertai-nos e mantende-nos. Ó meu Senhor, ó personalidade de Deus, original mestre espiritual de todo o mundo, levando-se em conta que administrais os afazeres do universo, que dificuldade teríeis em libertar as almas caídas, ocupadas em vosso serviço devocional? Sois o amigo de toda a humanidade sofredora, e é próprio das grandes personalidades mostrar misericórdia para todos. Portanto, creio que mostrareis vossa misericórdia espontânea para pessoas como nós, que nos ocupamos em vosso serviço. Ó melhor das grandes personalidades, não temo nem um pouquinho a existência material, pois em qualquer lugar onde eu permaneça, estarei plenamente absorto em pensar em vossas gloriosas atividades. Fico preocupado apenas com os tolos e patifes que andam às voltas com planos elaborados, através dos quais procuram obter felicidade material e manter suas famílias, sociedades e países. Estou preocupado com eles porque lhes quero bem. Meu querido Senhor Nrsimhadeva, vejo que, na verdade, existem muitas pessoas santas, mas elas estão interessadas unicamente em sua própria liberação, não se preocupando com as grandes cidades e províncias. Elas
sob o voto de silêncio, vão aos Himalaias ou às florestas para meditar. Elas não estão interessadas em libertar os outros. Quanto a mim, entretanto, não quero me libertar sozinho e deixar de lado todos esses pobres tolos e patifes. Só sei que, sem consciência de Krishna, sem refugiar-se nos pés de lótus do Senhor, ninguém pode ser feliz. Portanto, desejo trazer todos de volta ao refúgio de vossos pés de lótus. A vida sexual compara-se à fricção das duas mãos que tentam aliviar uma coceira. Os grihamedes, os pretensos grihastas que não têm conhecimento espiritual, pensam que essa coceira é o nível da felicidade máxima, embora, na verdade, ela seja uma fonte de angústia. Os kripanas, os tolos, que são exatamente o oposto dos brahmanas, não se fartam de mergulhar no gozo sensual. Entretanto, aqueles que são dhira, os sóbrios que toleram essa coceira, não estão sujeitos aos sofrimentos dos tolos e patifes. Ó personalidade de Deus, no caminho da liberação existem 10 métodos prescritos: permanecer silencioso, não falar com ninguém, cumprir votos, acumular toda espécie de conhecimento védico, submeter-se a austeridades, estudar os Vedas e outros textos védicos, executar os deveres do Varnashrama Dharma, explicar os Shastras, permanecer em lugar solitário, cantar mantras silenciosamente e absorver-se em transe. Esses diferentes métodos de liberação, de um modo geral, são apenas uma prática profissional e um meio de subsistência para aqueles que não controlaram seus sentidos, porque tais pessoas são falsamente orgulhosas. Esses procedimentos podem acabar não dando certo. Através do conhecimento védico autorizado, todos podem ver que as formas de causa e efeito presentes na manifestação cósmica pertencem à personalidade de Deus, pois a manifestação cósmica é uma energia dele. Tanto a causa quanto o efeito não passam de energias do Senhor. Portanto, ó meu Senhor, assim como um homem sábio, ponderando a causa e o efeito, pode ver como o fogo permeia a madeira, aqueles que estão ocupados em vosso serviço devocional entendem como vós sois tanto a causa quanto o efeito. Ó Senhor Supremo, realmente sois o ar, a terra, o fogo, o céu e a água. Sois os objetos da percepção sensorial, os ares vitais, os 5 sentidos, a mente, a consciência e o falso ego. Na verdade, sois todas as coisas sutis e grosseiras, os elementos materiais e tudo o que se pode expressar, seja com palavras, seja com a mente, são nada mais, nada menos do que vós. Nem os 3 modos da natureza material, nem as deidades predominantes que controlam esses 3 modos, nem os 5 elementos grosseiros, nem a mente, nem os semideuses, nem os seres humanos
podem entender vossa onipotência, pois todos eles estão sujeitos ao nascimento e à aniquilação. Considerando isto, as pessoas espiritualmente avançadas passaram a adotar o serviço devocional. Tais homens sábios praticamente não se preocupam com o estudo védico. Ao invés disto, eles se ocupam em serviço devocional prático. Portanto, ó personalidade de Deus, ó melhor de todas as pessoas a quem se dedicam orações, ofereço-vos minhas respeitosas reverências, porque, sem vos prestar 6 classes de serviço devocional, a saber, oferecer orações, dedicar os resultados de todas as atividades, adorar-vos, trabalhar para vós, sempre lembrar-se dos vossos pés de lótus e ouvir vossas glórias, quem pode alcançar aquilo que se destina aos Paramahansas? O grande santo Narada disse: então, o senhor Nrsimhadeva foi apaziguado pelo devoto Prahlada Maharaja, que lhe ofereceu orações de cunho transcendental. O Senhor acalmou a sua ira e, mostrando-se muito bondoso com Prahlada, que prostrado lhe oferecia humildes reverências, falou-lhe as seguintes palavras. A personalidade de Deus disse: meu querido Prahlada, és pessoa cortesíssima e o que há de melhor na família dos Asuras. Desejo-te toda a boa fortuna. Estou muito satisfeito contigo. É meu passatempo satisfazer os desejos de todos os seres vivos, e, portanto, podes pedir-me qualquer bênção que desejes receber. Meu querido Prahlada, que tenhas longa vida. Ninguém pode apreciar-me ou entender-me sem me satisfazer. Mas a pessoa que me viu ou satisfez não precisa ficar se lamentando na tentativa de ser feliz. Meu querido Prahlada, és afortunadíssimo. Por favor, ouve enquanto te digo que aqueles que são muito sábios e estão em posição muito elevada tentam satisfazer-me em todas as diferentes classes de doçuras, pois sou a única pessoa que pode satisfazer todos os desejos de todo mundo. Narada Muni disse: Prahlada Maharaja era a melhor pessoa na família dos Asuras, demônios, que sempre almejam felicidade material. Entretanto, embora recebesse ofertas da Suprema Personalidade de Deus, que pôs à sua disposição todas as bênçãos que lhe pudessem trazer felicidade material, Prahlada, devido à sua imaculada consciência de Krishna, não quis receber nenhum benefício material que lhe concedesse o gozo dos sentidos. Neste ponto encerram-se os significados Bhaktivedanta do 7º canto, 9º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Prahlada apazigua o Senhor Nrsimhadeva com orações.